pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula sobre estatística. No vídeo de hoje, vamos continuar explorando os conteúdos de testes de hipóteses, sendo que agora iremos explorar especificamente as aplicações, levando em consideração as medidas de média, proporção e variância em estudos para uma amostra. Iremos começar revisando quais são os passos primordiais para uma construção correta da esquemática de um teste de hipóteses. Lembremos que sempre é importante e, como primeiro passo, entender e fixar qual a hipótese nula, nossa H0, e qual a hipótese alternativa, aquela que confronta H0, a nossa H1. Devemos usar a teoria estatística e as informações disponíveis para decidir qual é a estatística do teste ou estimador que será utilizado para testar a hipótese nula. E a partir dessa estatística, entender as suas configurações de distribuição, seja informações da média, da proporção ou do desvio padrão. Devemos fixar o nível de confiança, nível de significância, geralmente ministrado no enunciado e, quando não é realizado, de maneira padrão, para fins didáticos, utilizaremos sempre 5%. Entretanto, essa definição, frente a um problema prático, fica a cargo do pesquisador, do responsável pela solução da problemática, para que se possa explorar a resposta do melhor ponto de vista para a problemática construída. De posse dessas informações, se calcula o valor da estatística dos testes, ou o valor da estatística do teste, através das informações fornecidas pela amostra, geralmente dadas em enunciado, e com esse valor se faz uma comparação com valores tabelados, onde esses valores são comparados através de uma situação gráfica, ilustrando-se a região crítica ou região de rejeição e a região de aceitação. A comparação nos leva a rejeitarmos ou não rejeitarmos a hipótese nula, a depender do que se encontra. Neste ponto, pedimos um espaço para entender como se faz a construção da região crítica de maneira geral para cada uma das situações já exploradas até aqui. Tivemos a exploração de uma situação em que temos um parâmetro igual a um valor qualquer na hipótese nula, confrontado com a hipótese alternativa de diferença. Uma outra situação, tivemos a hipótese nula trazendo o parâmetro sendo menor ou igual a um valor qualquer, no máximo, confrontada com a hipótese nula de maior. E uma terceira situação, temos uma situação de comparação entre o parâmetro sendo maior ou igual a um determinado valor, no mínimo, ou a partir de, ou não menos que, contra a hipótese alternativa que se torna contrária. De maneira geral, teremos uma situação gráfica, onde, para fins de ilustração, estamos utilizando aqui o comportamento da distribuição normal, em que as regiões críticas e as regiões de aceitação são construídas através do seguinte critério. O valor tabelado encontrado a depender da tabela utilizada, seja Z, seja T, seja as novas tabelas Q quadrado ou F que iremos aprender, eles nos ajudam a determinar o limitante das áreas de rejeição. Antes de saber quais são esses valores, vamos entender a definição das regiões críticas ou das regiões de rejeição. Se observarmos essa primeira situação, temos uma delimitação bilateral para ambos os lados, onde essa delimitação nos trará a oportunidade de montarmos a região crítica. Essa região crítica, ela nos fornece a seguinte situação.
Se o valor da amostra ou o valor da estatística do teste for um valor menor do que esse Z1 ou um valor maior do que esse Z2, ela estará caindo dentro da região crítica em qualquer um dos dois lados. Caso o valor da estatística do teste, este valor aqui, ele caia nessas regiões, então rejeitamos H0 em detrimento de H1. Caso o valor encontrado ele caia dentro dessa região central, temos uma região de aceitação, ou seja, não rejeitamos a hipótese nula em detrimento da hipótese alternativa. Para isso acontecer, o valor da estatística do teste tem que ser menor do que esse Z2 e maior do que esse Z1. Uma situação similar é pensada para os outros dois casos. Temos a região de aceitação pintada de verde e temos as regiões críticas pintadas aqui de preto. Duas observações que devem ser feitas para os destaques trazidos nestes desenhos. Deixa eu colocar os nomes para ficar de maneira adequada. O verde foi diferente, mas é só para entendimento. E aqui não é região crítica, mas sim região de aceitação. Primeiro a se notar, quando temos na hipótese alternativa que está querendo se provar que o valor do parâmetro, na verdade, é diferente do valor inicial, então isso indica que ele pode ser maior ou menor. Ou seja, para que essa hipótese alternativa de fato seja verdade, a região crítica ou o valor da estatística ele tem que cair na região maior ou menor do que o valor tabelado de comparação. Já a construção para o segundo caso leva em consideração o fato de que a hipótese alternativa indica que o parâmetro, na verdade, é um valor maior do que o já conhecido. Então, a região crítica é construída para uma região maior do que o valor de comparação. Já no caso da situação 3, você tem que a hipótese alternativa testa ou afirma que, na verdade, o novo valor do parâmetro é um valor menor do que o já conhecido. Logo, a região crítica indica que, caso a estatística do teste caia em uma região menor do que o valor de comparação, essa hipótese alternativa ela é aceita. Uma outra observação: a forma de se encontrar os valores de comparação que delimitam essa região depende da distribuição estudada. Se fizermos isso para uma distribuição normal, temos a nossa metodologia. Se fizermos para uma distribuição T, também temos uma outra esquemática. E se fizermos para a distribuição Q quadrado e distribuição F, também teremos a forma de encontrar. Vamos entender melhor à medida que formos desenvolvendo os exemplos que será feito a partir de agora. A primeira situação que vamos estudar é uma situação em que queremos realizar um teste de hipótese voltado para o estudo de uma média populacional, onde temos informações sobre a variância populacional. Ou seja, a variância populacional ela é conhecida. Assim como acabamos de ilustrar, a depender de como o exemplo ou a problemática ela é construída, podemos encarar qualquer uma das três situações, e aqui o destaque maior é o fato de que agora o parâmetro que estamos estudando é a média populacional. Frente a isso, é definido pela literatura e pelos estudos desenvolvidos, pelos estudiosos ao longo do tempo, que a estatística do teste
utilizada para se calcular ou para se usar como base em termos de comparação na hora da decisão é dada por essa expressão. Perceba que essa expressão já é uma expressão conhecida por nós de vídeos anteriores e que temos o valor da média amostral menos o valor de referência, geralmente esse valor aqui, dividido pelo desvio padrão populacional, uma vez que a gente conhece as informações sobre a variância populacional, dividido pelo tamanho da amostra, a raiz quadrada do tamanho da amostra em questão. Com isso em mente, vamos aqui acompanhar aquele nosso exemplo do comprador de tijolos. Temos aqui informações de experiências anteriores que a resistência média desses tijolos ao desmoronamento é de no máximo 200 kg, com um desvio padrão de 15 kg. Esse desvio padrão é o populacional. Aqui foi retirada uma amostra de 81 tijolos, escolhidos ao acaso, e foi obtida desta amostra uma média de 212 kg, ou seja, a resistência média. Então se pergunta se é possível afirmar que a resistência do tijolo aumentou a um nível de 5% de significância primeiro e depois a um nível de 1% de significância. Vejamos como destacar as informações de acordo com o passo a passo. Primeiro passo, identificar as hipóteses, algo que a gente já aprendeu também em vídeo anterior. Segundo passo, destacar as informações dadas no problema, também como fizemos anteriormente, para que possamos utilizar essas informações na construção da estatística do teste, que é um dos próximos passos. Um outro passo é entender o nível de confiança, o nível de significância destacado para uso na problemática, que foram dois, 5% e 1%. Para a construção do teste, vamos utilizar as informações que acabamos de destacar no slide anterior, x barra igual a 212, sigma, que é o desvio padrão, igual a 15, e o tamanho da amostra igual a 81. De posse das informações e sabendo que a formulação a ser utilizada é dada por essa expressão, então fazemos as devidas substituições, lembrando que o valor de x barra é 212, o valor do μ 0 é igual a 200, que é o valor que está na referência do teste, e os valores de sigma e n são respectivamente 15 e 81. Realizando os devidos cálculos, temos como estatística do teste o valor 7,07. Já para a tabela, o valor que devemos entrar ou considerar como base para a comparação são os valores para 5% e para 1% de alfa, ou 0,05 e 0,01. E como é que foram encontrados esses dois valores na tabela? Primeiro, perceba que o teste é um teste que vai envolver uma região crítica construída apenas com a comparação com o limitante superior, ou seja, a região crítica estará para cá, pois o sinal é de maior para a direita. Se o sinal fosse de menor na hipótese alternativa, a região crítica seria para a esquerda. E se fosse de diferente, a região crítica seria os dois lados. Então, precisamos encontrar um valor de z na tabela relacionado ao alfa, que a gente quer usar como base. Se esse alfa for o alfa de 0,5, precisamos encontrar na tabela o valor de z que tem a probabilidade 0,05. Se o alfa for de 0,01, precisamos encontrar na tabela o valor de alfa, o valor de z, perdão, que tem uma probabilidade igual a 0,01. Vamos verificar na tabela como foi feito a identificação desses valores de z. Vamos agora identificar o valor de z, primeiramente associado, a z 0,05, ou seja, a probabilidade no meio tem que ser igual a 0,05. Olhando para a tabela, vamos aproximar um pouco mais aqui, o valor central, que se aproxima de 0,05, se encontra entre esses dois valores destacados pelo mouse, 0,05, 0,0495.
Vamos utilizar como base o valor 1,64. A primeira pergunta que se faz é: professor, mas esse valor é negativo. E no slide que o senhor mostra para a gente, esse valor está de maneira positiva, 1,645. Como o senhor explica essa situação? Bom, aqui está trocado, né, gente? Que é de 0,05 e aqui é de 0,01. Essa situação se deve ao fato de que a distribuição normal é uma distribuição simétrica. Então, se eu for olhar a quantidade de probabilidade na parte positiva da tabela associada ao valor positivo 1,64, vai ser exatamente 0,9495, que é o que completa os 100% se juntar com esses 5,05. E aqui eu confirmo o que eu digo para vocês. Então, como macete para vocês, vocês podem sempre encontrar, para o caso da distribuição normal, os valores negativos e, a depender da necessidade da sua região crítica, que para o nosso caso, nessa situação, precisamos fazer o uso da parte positiva, portanto, utilizaremos o valor de z positivo associado àquela probabilidade. De maneira análoga, se formos avaliar o valor de alfa igual a 0,01 diretamente na tabela, o valor 0,01 está associado a menos 2,33. Mas lembre-se que para a gente é ideal o valor positivo, que vai estar lá com seu 0,9001 de probabilidade. 9901 de probabilidade, aqui como está destacado na tabela. Com esses valores em mente, e voltando aqui para a nossa resolução, percebemos que os valores encontrados, tanto para o caso de 5%, como para o caso de 1%, constroem uma região de rejeição, de maneira que os valores calculados pela estatística do teste já realizados anteriormente são valores que são maiores do que os valores da tabela, ou seja, os valores da estatística do teste de fato estão incluídos dentro da região da rejeição, seja considerando 5% de significância, ou seja, considerando 1% de significância. Em ambos os casos, nós somos levados a concluir que devemos rejeitar a hipótese nula, devemos rejeitar H0, ou seja, podemos escrever a conclusão como o texto a seguir. Pelo teste aplicado, a estatística calculada nos indica que devemos rejeitar a hipótese nula em favor da alternativa. Neste caso, podemos concluir que, de acordo com a amostra selecionada, e é sempre bom destacar isso, há um aumento na resistência dos tijolos ao desmoronamento, considerando um nível de 5% ou 1% de significância. Ou seja, esta é a hipótese que de fato se tornou verdadeira após o estudo pela amostra selecionada. Uma outra situação que também podemos calcular ou usar a ideia de testes de hipótese é quando queremos continuar estudando uma média populacional, mas agora com a situação em que não conhecemos informações sobre a variância populacional. Percebam que a estrutura das hipóteses sempre seguem agora a mesma lógica, mas agora, na construção da estatística do teste, utilizaremos informações sobre a variância, neste caso, o desvio padrão, acerca do desvio padrão amostral, já que não temos conhecimento sobre a variância populacional. Esta mudança também implica que agora não utilizaremos mais a tabela C, e sim a tabela T, no momento em que formos realizar os cálculos da estatística de teste para comparação com os cálculos da tabela, com os valores da tabela. E esta é a forma de irmos consultar a tabela, levando em consideração o valor de alfa, se for para um dos lados, ou o valor de alfa sobre 2, se for para cada lado uma metade. Além dos graus de liberdade já conhecidos em vídeos anteriores, levando em consideração o tamanho da amostra
menos 1. Vamos continuar estudando a situação da resistência média dos tijolos ao desmoronamento, só que agora levando em consideração uma situação em que não conhecemos informações sobre a variância. Um outro caso aqui é que para esta situação, o tamanho da amostra que temos é de 16 tijolos, também escolhidos ao acaso. A média amostral também foi fornecida igual a 212, e agora a informação é sobre o desvio padrão amostral, que também forneceu um desvio padrão de 15 kg. A pergunta continua sendo a mesma. Queremos saber se esta situação afirma ou traz uma situação de aumento de resistência média dos tijolos, seja a 5% de significância, seja a 1% de significância. Prosseguindo com os mesmos passos já demonstrados em situação anterior, o primeiro deles é identificar as hipóteses e percebemos até pelo texto do enunciado que não houve mudança na construção da hipótese em si, ou seja, a região que vamos estudar ainda é uma região para a parte à direita do gráfico, a nossa região crítica. Os dados do problema possuem uma modificação no parâmetro que agora é o desvio padrão amostral e no tamanho da amostra que agora são 16 observações. Fazendo o cálculo da estatística do teste, percebemos aqui que o valor encontrado para esta estatística é de 3,2. Para considerarmos o cálculo, ou na verdade o valor da tabela T, que será utilizado como comparação, seja a 5% de confiança ou seja a 1% de confiança, precisamos consultar o valor na tabela T com 15 menos 1 graus de liberdade, que são os 14 expressos aqui, e o alfa igual a 0,05. Vamos ver como é que consultamos esse valor na tabela T. Umas questões de relembrar a consulta da tabela T. Levando em consideração que temos 14 graus de liberdade, fazendo uma aproximação à tabela aqui, aproximei demais. 14 graus de liberdade e o valor de alfa a ser consultado é o valor de 0,05. Fazendo o cruzamento desta coluna com esta linha, encontramos o valor de T igual a 1,761. Se levarmos em consideração o nível de significância de 1%, ou seja, alfa igual a 0,01, o outro valor de T seria 2,624. Voltando aqui para a nossa apresentação, e desde já fazendo uma correção pelo fato de que estranhamente os valores estavam diferentes anteriormente, agora temos os valores de T da tabela, tanto para a situação de alfa igual a 0,05, bem como de alfa igual a 0,01. Com esses valores em mãos e a construção da região crítica baseada na situação da hipótese nula, é sempre bom lembrar, μ maior do que 200, ou seja, a construção da região crítica vai para a direita do gráfico, Temos aqui que este limitante é dado nessa situação de alfa igual a 0,05 pelo valor 1,761 e nesta situação em que alfa é igual a 0,01 pelo valor 2,624. Em ambos os casos, se observarmos o valor encontrado para a estatística do teste calculado, que é igual ao valor de 3,2 e não o valor de 3,02, ambas as situações nos fazem entender que o valor desta estatística do teste está dentro da região de rejeição. Ou seja, esta situação nos leva a concluir que, a partir da amostra selecionada, a hipótese nula é rejeitada, tanto a alfa igual a 0,05 como a alfa igual a 0,01. Mais uma vez, podemos concluir de maneira muito igual, bem igual na verdade, ao texto da conclusão passada, que continuamos com o aumento na resistência dos tijolos com a amostra selecionada. Ou seja, mudamos a seleção da amostra,
identificamos que não tínhamos mais a informação da variabilidade populacional, mas mesmo assim isso não foi o suficiente para mudarmos a decisão. Há de se notar, entretanto, aproveitando a oportunidade, de que, de fato, o valor da estatística calculada ficou mais próximo dos limites. Isso indica que houve uma perda ou uma diminuição na força da resposta, mas essa diminuição ainda assim não descartou a rejeição da hipótese nula. Em linhas gerais, até o momento pelo que vimos, podemos perceber que, se os valores da amostra forem muito diferentes dos valores da população, isso já nos traz uma indicação de possível rejeição da hipótese nula. Entretanto, um outro fator que também pode influenciar e muito é o valor da variabilidade. Se esse valor for muito alto, essa divisão ela vai dar um valor baixo e provavelmente um valor baixo pode acabar sendo menor do que os valores tabelados e aí podemos ser levados a não rejeitar a hipótese nula. O que se quer dizer com isso? Quer dizer que situações com alta variabilidade podem levar a não rejeição da hipótese nula por questões justamente dessa variabilidade. Outro ponto também é a questão do tamanho da amostra, em que tamanhos menores de amostra tornam esse número aqui maior, e este número maior fazem com que essa divisão também seja menor, facilitando a não rejeição da hipótese nula. O que isso quer dizer? Quer dizer que tamanhos de amostras maiores nos dão uma segurança maior sobre a conclusão que se deve se retirar na situação estudada, seja pela rejeição ou pela não rejeição da hipótese nula. Em uma terceira situação, vamos agora, após deixar alguns exercícios para que vocês possam praticar, tratar do teste de hipótese para uma proporção. Mais uma vez, notamos que a construção básica das hipóteses, elas se dão de maneira análoga para qualquer caso. E aí vocês podem agora enxergar com um pouco mais de nitidez que o θ que eu utilizei de maneira genérica, uma hora ele está sendo substituído pelo μ, outra hora ele está sendo substituído pelo p, e mais para frente estará sendo substituído pelo sigma ao quadrado. Por agora, vejamos como lidar com a situação para uma proporção em que temos por definição que a estatística do teste segue uma distribuição normal, onde vamos precisar das informações sobre a proporção amostral, sobre o valor de referência da população, P0, e o tamanho da amostra para encontrarmos o valor dessa estatística do teste, o qual vai ser comparado por um z da tabela influenciado pelo valor do nível de significância. Vejamos. Em termos de aprovação nas disciplinas de estatística, um exemplo que já estudamos no vídeo anterior para a identificação das hipóteses, temos a informação de turmas passadas que essa proporção corresponde a 0,7. Relatos da turma anterior mostram que, de uma amostra de 66 alunos, a proporção de aprovados foi de 0,48. Com essas informações, será que temos evidências suficientes para dizer que a proporção de aprovados diminuiu? Teste com 1 e com 5% de significância. O primeiro passo, como sempre, é entender a construção das hipóteses, tanto a nula como a alternativa, e aqui, como já explicado também em vídeo anterior, está expresso como se dá essa construção para H0 e para H1. Com essas informações, também precisamos destacar no problema quais são as informações amostrais que o mesmo nos fornece. No caso, ele já nos dá uma proporção amostral de 0,48 e nos dá um tamanho de amostra de 66 estudantes. Realizando os cálculos devidos para a estatística do teste, ao fim do processo, encontramos um valor negativo de menos 3,55. Além disso, ao consultarmos as tabelas, na verdade, a tabela T, encontramos os valores menos 1,64 e menos 2,33. Percebam que, diferente do primeiro exemplo, aqui estamos destacando, de fato,
para a utilização dos valores negativos da tabela Z. Isso pelo fato de que a hipótese alternativa é uma hipótese que traz a construção da região crítica para o lado esquerdo, ou seja, a curva, como veremos a seguir, possui uma construção da região crítica para o lado esquerdo, que, naturalmente, para a tabela Z, traz os valores negativos apontando para este lado. Como podemos perceber aqui pela ilustração gráfica, seja para o caso de 5%, seja para o caso de 1%, os valores da tabela estão expostos e, em ambos os casos, o valor da estatística calculada está incluso na região crítica. Ou seja, para ambos os casos, podemos concluir que devemos rejeitar a hipótese nula em favor da alternativa, tanto a um nível de significância de 5%, como a um nível de significância de 1%. Em outras palavras, com 5% e 1% de significância, temos evidências para afirmar que a proporção de aprovados diminuiu com a amostra selecionada. Lembre-se disso, apesar de não ter exposto aqui essa informação escrita. No próximo vídeo, iremos explorar o teste de hipóteses para uma variância. Deixaremos um vídeo dedicado apenas a isso, pois nele também aprenderemos a lidar com a tabela da distribuição Q-quadrado, como encontrar os valores para esta tabela, em quais informações nos darão suporte para essa identificação e como calcular de fato um teste para variância. Desejo uma ótima semana de estudos e até a próxima.